Carmen, tá pronta? Muito bem, ela fez o legalzinho, já vou chamar ela aqui para dentro. Opa, vem-se embora. Olá! Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo, estou vendo bem. Carmen, você fala da onde? Falo de São Paulo. Tá São frio. Paulo. Tá É, gelado. Meu Deus, tomara que faça calor aí no final do mês, viu? eu acho que não, viu, querida? Sinto te dizer. Como a Carmen é sincera. Sou. E a Letéia vai trazer um monte de roupa, porque ela é da Bahia, e já falei que também vai estar muito frio. Ai, meu Deus. Traga cachecol. Ave Maria, não tem nem roupa para isso. Mabel, vou pedir socorro. Carmen, você vai trazer um assunto super interessante. Primeiro, todos nós precisamos falar sobre isso, né? Todos nós precisamos falar desse envelhecer. E segundo, eu comentei hoje na segunda palestra, o quanto que a gente não está preparado Eu para o escutei. envelhecimento de quem está perto da gente. Né? A Exato. gente olha assim, aí vê o nosso pai, nosso tio, nossa mãe, enfim, super ativo, fazendo de tudo, e de uma hora para outra você conversa e diz: "Epa, meu pai não está mais aqui como antigamente, né? Parece que é uma outra pessoa." Isso dói, isso é Uhum. sofrido. Os seus amigos que você conhece há pouco tempo não conheceram seu pai antes, então não tem essa versão, não sabe do que você está falando direito, né? Então você se sente solitário mesmo dentro dessa jornada. Você não sabe como cuidar para que você não seja mãe, que a gente fala na constelação, cada um seguir o seu papel, né? E de uma hora para outra você Sim, se vê cuidando demais, então você vira mãe. E tá exato. errado também, né? Uhum. Eu vou sair de campo aqui, vou deixar você entrar e fazer sua palestra. Estou ansiosa para escutar e aprender tudo que você vai trazer. E quando acabar, eu volto aqui para a gente fazer os comentários, viu? Ok, minha querida, muito obrigada, viu? Eu vou adicionar sua palestra, você testa se está passando os slides. Qualquer coisa, fale que eu estou aqui do lado ouvindo. Tá ok. Tá passando. Ótimo, muito bom. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Bom, primeiro eu quero dizer, né, que é um grande prazer fazer parte desse movimento, né, de levar a psicologia para além das paredes do consultório, através deste enorme evento, né, o aquecimento Psicologia Sem Fronteiras, né? Bom, eu gostaria de começar contando um pouquinho da minha história para vocês entenderem por que eu escolhi esse tema do envelhecimento. Então, eu vou tentar passar aqui, vamos ver se deu certo. Ótimo. Bom, hoje parece que hoje as palestras são para as mães pet, né, dos pets, né? Então, meu nome é Carmen Cordeiro, tenho 51 anos, sou mãe do Chuco, esse lindo que está aí na foto. Sou irmã, tia e filha. E filha de duas pessoas maravilhosas, que são esses daqui, mas infelizmente ficou ruim a foto, mas tudo bem. Aqui são os meus pais, né? Que eu amo muito. E eles são responsáveis pela coragem de escolher esse caminho, né? E durante as andanças, eu também conheci uma outra pessoa que eu não consegui achar a foto dela, mas se ela tiver aqui assistir, na Sônia Bittencourt, que na época eu fazia faculdade e ela vendo, né, o meu carinho, a minha dedicação, trabalhando com o público 60 a mais, ela sugeriu para que eu fizesse uma especialização de gerontologia, que na época da faculdade, isso eu nunca ouvi falar, nem sabia o que era, né? Bom, aqui é uma parte da minha família, percebe como a minha família é grande, né? Então, aqui são os meus irmãos, e eu e meus irmãos, nós tínhamos e nós temos ainda o modelo dos meus pais, dos meus tios, para respeitar as pessoas mais velhas, né? E, por exemplo, o meu pai, eu vou até colocar aqui uma foto. Esse aqui são os meus avós, né? E o meu pai, ele teve a oportunidade de conviver com o meu avô até os 88 anos. E sempre foi de dedicação, de respeito e muito carinho.
Mas, infelizmente, eu não tive a mesma sorte de conviver com a minha mãe até a idade da minha avó, que se foi aos 72 anos, pois a minha mãe se despediu da gente quando ela tinha 51 anos. Bom, porém, né, eu e meus irmãos, esta aqui é a minha base, né, a gente, a gente aproveita o máximo da convivência com o nosso diamante, que a gente chama o meu papai de diamante. Ele tem 79 anos hoje, né? Isso talvez faça sentido pela minha dedicação e interesse em estudar sobre o envelhecimento e gostar de trabalhar com pessoas que estão neste processo, né? Agora vocês podem perguntar o que é gerontologia, né? Gerontologia é uma ciência que estuda o processo do envelhecimento em vários aspectos, como biológico, psicológico e social. Assim, chamamos de biopsicossocial, ou seja, olhamos o envelhecer de maneira ampla, que precisa ser trabalhado de modo multiprofissional e interdisciplinar. Isso quer dizer que o paciente ele precisa ser atendido por vários profissionais de diferentes clínicas. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Está todo mundo me ouvindo? Ótimo. Que aqui no meu YouTube aqui não está funcionando. Bom, enfim, vamos lá. Então, olha aqui. Então, a gente chama, né, de biopsicossocial, tá? Agora, isso é necessário devido à complexidade que consiste o processo do envelhecimento por si só e vai agravando conforme as mudanças naturais que a sociedade enfrenta. Então, nós gerontólogos trabalhamos na prevenção e intervenção com o intuito de promover melhor qualidade de vida e bem-estar do indivíduo. E por esta razão que eu aceitei fazer parte desse grupo maravilhoso de psicólogos e psicólogas, estimulando e incentivando fazer projetos como livros. Deixa eu passar aqui. Aqui. Como livros, né? Cursos online, para que o nosso conhecimento e estudos alcancem mais pessoas de qualquer parte do país, né? Aliás, eu não posso esquecer também de comentar sobre um novo projeto que nasceu após o falecimento do meu querido tio. Esse é meu tio Jonas, ele esteve aqui em São Paulo, ele é do interior de São Paulo, e ele fez uma visita aqui para a gente, e nessa foto ele ainda estava no início da doença de Alzheimer, tá? E a partir do diagnóstico do meu tio, e durante a pandemia, e agora após pandemia, aumentou bastante as queixas de esquecimento, de desânimo para sair de casa, né? Encontrar com os amigos, e às vezes com os próprios familiares. Percebia-se a importância de elaborar e divulgar este projeto para estimular, exercitar o cérebro, fazendo coisas novas, incentivando e participar de grupos, como este projeto Café de Memórias, que eu chamo de Café de Memórias, né? Podendo ser realizado através de online para pessoas 60 a mais que desejam cuidar da sua saúde cerebral através da estimulação cognitiva e resgatar o convívio com outras pessoas, aguçando a curiosidade de entrar no universo da internet. Melhorando a autoestima, que foi muito bem falado pela Jane, que é um processo, né? Estabilizando o humor, diminuindo o risco de aumentar o isolamento, que é um risco muito grande para desenvolver a depressão e a ansiedade, tá? Bom, agora a gerontologia, deixa eu mudar aqui. A gerontologia, para quem não conhece,
ela é uma ciência nova, ela não é tão antiga assim, pois ela iniciou os estudos a partir de 1928, na Califórnia. E aqui no Brasil, iniciou por volta de 1950, ocorrendo os primeiros grupos de estudos sobre geriatria. Somente em 1962 ocorreu o primeiro curso de nível universitário sobre velhice. E qual a diferença, né, de gerontologia e geriatria? Bom, geriatria é uma especialização feita pelos médicos no processo do envelhecimento, com o objetivo de promover a saúde física, como tratando de doenças, reabilitação funcional, cuidados paliativos, como, por exemplo, algumas doenças como a demência, né, a hipertensão arterial, diabetes, osteoporose, problemas com múltiplas causas, enfim, várias doenças, né? Agora, por que eu falo entendendo como complexo, né? A velhice, ela é um complexo. Seguindo o conceito de uma querida professora Elizabeth Mercadante, que eu tive o prazer de apreciar suas aulas na época da especialização, ela aborda no livro Velhice, Envelhecimento, Complexidade, de 2005, sobre a necessidade de analisar a diversidade de relações desiguais que acontece nas diferentes classes sociais. E acho um exemplo próximo, que foi o que nós vimos, né, durante a pandemia do Covid-19, pois existem estudos que pessoas com 60 a mais tiveram maior mortalidade. E aí, se a gente pegar as pessoas de 60 a mais com pele negra, também tiveram mais mortalidade. E se a gente recortar essas pessoas 60 a mais de pele negra ou pele branca que moravam em periferias, comparando com as pessoas da mesma faixa etária de cor branca e classe média, né? Infelizmente, nós ainda vimos essa desigualdade em qualquer instituição pública, principalmente a da saúde, pois eu escuto muitas reclamações de filhos ou pessoas com 60 a mais que não conseguem um atendimento especializado para a sua queixa, ou pela demora de atendimento, ou informações desencontradas, né? Por exemplo, tem um caso de uma mãe de uma paciente que eu pedi autorização para comentar aqui. Ela precisou acionar a justiça para o hospital público informar em tempo hábil para fazer uma cirurgia de catarata, pois a demora do retorno pode comprometer a outra visão. Então, é importante também compreender o estudo antropológico, né, para a gente poder entender como diferentes sociedades encaram a pessoa velha e os seus significados. Então, agora eu vou convidar vocês para fazer um exercício, né? Um exercício de memória. Como bem foi falado pela Isis aqui, a gente precisa trabalhar as nossas memórias, né? O nosso cérebro. E pensem, como vocês enxergam hoje uma pessoa com mais de 60 anos? Pensaram? Ok. Agora relembrem como vocês olhavam uma pessoa com 60 anos mais na infância ou na adolescência. É diferente, né? Agora imagine como seus pais enxergavam uma pessoa com mais de 60 anos e seus avós. Percebe como cada geração o olhar vai se modificando? Aliás, pensando melhor, talvez na época dos nossos avós, uma pessoa viver com mais de 60 anos era considerada como longeva, né? Pois a expectativa de vida aumentou e muito, né, atualmente. Por exemplo, estudos indicam que por volta de 1950, a expectativa de vida era apenas em média 48 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, atualmente, a expectativa de vida está em média de 73, 78 anos para mulheres e 69 para homens. Porém, a expectativa de vida, deixa eu só mudar aqui o slide aqui para ficar bonitinho. Porém, a expectativa de vida das pessoas
que está aumentando com a projeção de 81 anos, 83 anos, lá para 2050, né? Então, juntando a expectativa de vida que está aumentando com a diminuição da natalidade, ou seja, menos nascimento de crianças, né? Esta pirâmide populacional, ela está invertendo, resultando um aumento de pessoas com mais de 60 anos, né? E aí vocês podem se perguntar, por que essa diferença de expectativa para homens e para mulheres? Bom, a diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres se explica pela importância do cuidado da saúde que as mulheres prezam e a dificuldade que ainda existe dos homens em pedir ajuda profissional de qualquer especialidade, principalmente relacionada à saúde mental. Agora, se olharmos as culturas diferentes, como as pessoas indígenas, como os orientais e outras, vamos perceber que cada cultura se relaciona com o velho de maneira diferente, né? Isso sem contar que a etnia da pessoa também terá diferenças nesse processo do envelhecimento. Deixa eu só mudar aqui. Pois uma pessoa com 60 anos, 60 a mais, de pele branca, terá o seu processo diferente de uma pessoa 60 a mais de pele negra, pelo lado biológico e pelo lado social. Assim como o gênero também influi, né? Por exemplo, homens, na chegada da velhice, é denotado como um homem experiente, maturidade, né? Estabilidade financeira. Já para as mulheres, a velhice ela é encarada como momento de imperfeição, se achando feias, porque o cabelo embranquece, porque surge rugas do dia para a noite, né? Não se acham desejadas, afetando, lógico, a sua sexualidade e sua existência do mundo. Bom, resumindo tudo isso, historicamente, entende-se que em meados do século XIX, com o avanço da ciência e a possibilidade de aumentar a expectativa de vidas com medicamentos, cirurgias plásticas, estéticas, foi aumentando a busca pela perfeição, ditadas pela mídia. E assim, o envelhecimento ele foi se transformando como sinônimo de vários tipos de perdas, de lutos, doenças, inutilidade, aproximação com a morte, fracasso, né? Então eu pergunto, né? Será que você quer ser chamada de velho? Ou será que você quer ser chamada de velha? Lógico que não, né? Pois estamos dentro de uma sociedade que cultiva o belo, a força, a juventude. E esta cultura do consumo precisa da imagem, né? Então, precisa de um corpo jovem na mídia, como nos filmes, nos comerciais, nas revistas. Embora estamos vendo algumas mídias com pessoas 60 a mais, mas ainda é muito pouco, né? E agora, vocês podem se perguntar, né? Bom, estando lá na casa dos 20, dos 30 anos, né? Então, ainda não é o momento para se preocupar com o seu envelhecimento, né? Então, as pessoas aí que estão, né, na casa dos 20, dos 30, é muito cedo ainda, não preciso me preocupar com o envelhecimento. Eu vou responder para vocês que estão totalmente enganados, que por experiência própria e profissional, eu digo que estão totalmente enganados, né? Porque o corpo do ser humano, ele inicia... É isso, Neide, eu sou uma jovem senhora, muito bom. Pois o corpo do ser humano, ele inicia o processo do envelhecimento biológico a partir dos 30 anos. E se não trabalhar desde cedo, as crenças ou pensamentos sobre a velhice pode se transformar em adoecimento, por não conseguir sair da famosa caixinha, né, que muitos colegas disseram aqui em outros contextos,
Mas eu acho que aqui também se aplica essa caixinha, porque são pensamentos que podem resultar em adoecimento, né? E não conseguir, assim, viver a nova fase da vida, né? A nova fase do ciclo vital, que a gente fala, né? Então, eu gostaria de dizer aqui que o envelhecimento não é a fase final da vida, mas ele é um processo e que precisa ser vivido, sim, levemente, assim como foi vivido, né, a fase da infância, a fase da adolescência. A velhice não é sinônimo de doenças. Ela terá, sim, suas limitações, mas se bem preparadas psicologicamente, fisicamente, social e, se possível, financeiramente, será encarada como mais um processo na vida. Porém, essa consciência, né, essa leveza que eu tanto falo, né, só teremos através de informações. E iremos compreender que é possível ser velho com saúde. E como eu disse no início, saberemos que cada pessoa viverá seu processo diferente do outro, pois alguns podem ter algum tipo de patologia e outros terão suas limitações naturais do envelhecimento. O que são as patologias, né? As patologias, elas dependem de vários fatores, como genéticos, psicossociais, econômicos, culturais, políticos e outros. Então, sendo assim, entendemos que existem condições que possibilitem um bom ou um mau envelhecer. E por isso digo que a informação de profissionais sérios que promovem o bem-estar para ajudar nesta fase da vida é muito importante. Eu acho que isso a gente está conseguindo, né, ter nessas 3 semanas aí de lives totalmente gratuitas, com inúmeros temas de autocuidado aqui no Psicologia Sem Fronteiras. Se eu estou aprendendo muito com as colegas, imagino as pessoas que não são da área, né? Bom, deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu mudar aqui esse aqui. Agora, pois conforme, né, eu mostrei tudo isso, né, a gente consegue mudar muita coisa, né? Com a informação, a gente consegue mudar muita coisa. Que hoje achamos ser normal pela história, né, que a gente segue, e podemos ter a possibilidade de mudar, como cuidado simples, de procurar se alimentar saudavelmente, praticar exercícios físicos, sim, para enrijecer os músculos e você conseguir ter autonomia, né? Exercícios para o cérebro também, né? Para você ter sua independência, né? E se permitir aprender coisas novas, idiomas, instrumentos musicais, viajar, namorar, por que não, né? E digo para os meus pacientes que o ruim não é envelhecer, e sim perder a autonomia e independência, pois as crenças históricas, o culto à beleza, conseguimos trabalhar. Os traumas, como a colega trouxe muito bem, se estes trazem sofrimentos. Através de informações, conseguimos olhar o velho sem preconceito e acolher o nosso futuro, pois sorte realmente teremos se chegarmos à idade dos 60 mais, vivendo, sonhando, amando, fazendo o que gostamos e viver este processo com leveza. Agora, eu não estou aqui para dizer que o envelhecimento não tem suas perdas. Lógico que tem. Mas acredito que podemos diminuir através do autocuidado, procurando ações necessárias que possibilitem qualidade de vida e saúde, e nada mais importante do que este olhar iniciar pelo próprio sujeito, como eu, que estou envelhecendo, e todos aqui que estão assistindo, né? Deixa eu tomar agora água, porque nem água também. Bom, deixa eu ver aqui os comentários. É verdade, Silmara, isso mesmo, é uma fase importante para a gente ganhar mais consciência, né?
das escolhas que a gente viu, né, com a palestra anterior, né? Que as escolhas têm as suas consequências, né? É isso mesmo, Cristiane. Recomeçar todos os dias rejuvenesce, muito bom. Bom, gente, eu finalizo, né, citando o livro de Simone de Cássia, chamado Alzheimer. Envelhecer bem não significa não envelhecer, nem ausência de doença, como foi muito bem explicado pela Leteia no primeiro dia, nas primeiras semanas, né, da palestra. Envelhecer é a capacidade de adaptar-se às mudanças de fase da vida, abordado inclusive pela uma das autoridades sobre o assunto, Anita Liberalesso Neri. Isso quer dizer o quê? Que precisamos sim nos adaptar com as mudanças dos nossos corpos e mente, cuidando da melhor maneira possível. Pois, como costumo dizer, o envelhecimento tem o seu lado negativo, mas também tem muito lado positivo, né? Agora, cada um terá que achar esse lado positivo. E se não conseguir fazer isso sozinho, procure ajuda. E não deixe ninguém te barrar pela sua idade cronológica, pois você, envelhecente, pode fazer muita coisa e realizar muitos sonhos e desejos. Então, velhice não é doença. Envelhecer é vida. E eu quero finalizar dizendo gratidão, né? Gratidão à equipe do Psicologia Sem Fronteiras, gratidão a Mabel, querida, Mabel Rodrigues, ao Bruno, a Camila, a Gabi, ao Calil, ao Renato, que não está aqui, mas está nos bastidores. Eu quero agradecer por esse momento. É realmente uma honra estar aqui com vocês. E, lógico, que eu vou estar no Psicologia Sem Fronteiras. Que coisa boa! Epa, deixa eu... Quer colocar suas redes sociais? Trouxe ela fácil aí? Sim. Peraí que aqui... Tá me confirmado, então, no Psicologia Sem Fronteiras. Que coisa boa. Vou tirar aqui esse... Muito bem. Obrigada. Gente, suspeita falar desse assunto, né? Deixa eu remover aqui. Um assunto extremamente importante, interessante no momento de hoje. É o que eu trouxe na palestra anterior. Estamos envelhecendo e quem a gente ama também está envelhecendo e nós não estamos preparados para isso, né, Carmen? Exato. Precisamos falar mais desse assunto. Eu vi que você tocou aí sobre o seu tio. Ele teve Alzheimer. Foi um momento assim, de muitos anos ou foi um período... Foi rápido. Foi muito rápido, sabe? Acho que foi coisa de 1 ano ou 2 anos. Sim. E aí... Ele tinha filhos, Carmen? Sim. Tem as minhas primas, né? 3 filhas maravilhosas. A esposa, minha tia, né? Então, ficaram... Mas, assim, o processo do adoecimento foi muito rápido, né? E aí é onde deu o gatilho. Falei, gente, eu tô com tanto conhecimento, porque a gente estuda muito, né, Camila? Sim. Então, eu tenho tanto conhecimento e aí eu me culpei, né? Porque aí eu falei, eu não consegui ajudar a minha família. E aí eu falei, não, peraí, precisamos mudar. E aí vem toda a história, entrar no marketing para psicólogos, aí fazer um pouquinho desse movimento, né, de se expor, porque não é nada fácil para o psicólogo, não é nada fácil estar aqui, né, mas acho que a informação, né, para a gente passar para pessoas que estão do outro lado é muito mais valiosa e é muito mais importante do que estar se expondo, ficando nervosa. Sim. Ô, Carmen, existe um movimento hoje com alguns dos seus familiares para falar sobre o envelhecer? Sim, eu estou fazendo, né, um grupo. Esse grupo que eu falei, que é Café de Memórias, eu faço online e eu faço presencial para quem mora próximo, né, da minha residência. E eu peguei realmente todas as pessoas que fizeram história na minha vida.
Eu chamei todas as pessoas que fizeram história na minha vida. Então, tem lá, meu pai está lá, né? Então, tá muito legal, muito gostoso. Ele vai lá todo dia, um horário certinho, vai lá, participa. Tem a minha madrinha, que também fez parte, né, faz parte da minha vida. Ela também tá lá fazendo. Tem algumas vizinhas, a irmã dela. Então, assim, eu estou fazendo esse movimento para além, né, não só para as pessoas que eu não conheço, mas também para as pessoas que eu conheço, né? Porque é isso, né? Cada um vê o envelhecimento de maneira diferente. Então, por mais que eu esteja estudando, outra pessoa, mesmo que esteja ali junto, não vai entender, né, o processo do envelhecimento. E aí entra naquela famosa caixinha, né, Camila? Eu tenho que ser bonita, né? Eu tenho que pintar o cabelo, não que acho que são escolhas, né? Cada um vai fazer, né, conforme gosta, né? Mas a partir da pandemia eu falei, não, é muito sacrifício. Começou a ser toda semana, ter que ficar pintando o cabelo, então eu falei, não. E aí eu comecei a fazer esse movimento comigo, primeiro comigo, né? Então, eu não pinto o cabelo, estou achando ótimo, estou achando maravilhoso, estou vendo pessoas, né, que ainda confundem, né, o envelhecimento com vaidade. Então, acha que a pessoa, por não pintar o cabelo, sei lá, por não fazer qualquer procedimento estético, acha que a pessoa é relaxada, principalmente a mulher, que é muito apontada, né? E não, a gente tem que realmente perceber que é um processo. Se você quer fazer, ok, né? Mas se você não quer fazer, então realmente você tem que aceitar, acho que tem que acolher, né? Acolher as rugas, acolher o Não ficar cabelo branco. escravo, né, Carmen? Acaba se tornando Exatamente. escravo muitas vezes, isso se torna muito cansativo. E aí, a Sim, partir daquele momento que acontece um imprevisto que você não pode fazer parte, já gera um adoecimento, né? exato, exatamente. Lembra que quando eu conheci vocês, né, eu falei, eu já fiz muita coisa, obrigada. Agora eu não quero fazer mais nada, obrigado. Quero fazer tudo que eu quero, tudo que eu gosto. E acho que começa daí, né? Então, realmente, a mulher ela é muito cobrada, né? Isso as colegas falaram, né? E isso traz muito adoecimento. Agora, imagine se isso não é trabalhado. Como é que essa mulher vai envelhecer? Né, se culpando, né, se apontando um dedo, ó, o chicotinho, ó, chicotinho nela, né? Então, realmente, isso traz muito adoecimento. E aí vem aquelas famosas frases, né? Ah, você tá velha para isso, não. Para que mudar de trabalho? Você tá velha já. Não, gente. Se a gente for se a gente for comparar a idade da maturidade para a adolescência e da maturidade para o envelhecimento, você pode ver que agora a expectativa é quase metade, metade, se não for maior. Ou seja, a gente ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para mudar, muitos lugares para conhecer, muitos E amigos para conhecer. para fazer, né? Muitos novos amigos para fazer e até o próprio relacionamento, né, Carmen? Hoje existe muita descoberta do amor na terceira idade e pessoas que vivem super bem. Hoje eu estava vendo um depoimento de um casal que a mulher trouxe assim: olha, eu construí uma família linda, 25 anos de construção, tive filhos, toda uma história, mas dentro do meu relacionamento não existe mais relacionamento de casal, né? Nos tornamos amigos e aí eu resolvi, então, seguir um outro relacionamento. E aí houve todo um debate dentro dessa página, porque eu disse, não, gente, tem que procurar resolver, tem que procurar continuar junto até o fim. E aí ficou bem dividido o público, né? Uns falando assim, epa, não, peraí, ela tem já uma certa idade, acho que mais de 65 anos, mas ela queria, ela se sente ativa, né? Ela queria continuar a vida dela e ela entendeu que essa nova fase não desmancharia a família, mas ela estava tendo chance de se ver de uma outra forma. Hoje em dia é muito isso, né, Carmen? Antigamente não, a mulher tinha que ficar até o fim da vida e ficava de qualquer forma. E o próprio homem também, ele tinha a vida dele lá fora, mas não deixava a de casa. A gente tem um grande exemplo de casal assim, que foi a Fátima Bernardes e o William, né? William Bonner, um casal de referência.
totalmente estabilizado, bem visto na sociedade, e de uma hora para outra, epa, peraí. Acho que cada um tem que seguir um novo caminho aqui agora e demonstram, né? Passam para a gente que estão vivendo uma outra história, independente da idade. Todos os dois já Exato. na terceira idade, já, né? Camila, eu acho que assim, né? Eu acho que tem tem formas e formas, né, de um relacionamento, né? E tem vários tipos de parcerias, né? Agora, se você está numa relação que não está te fazendo bem, né? Que você percebe que não estão mais caminhando juntos, né? Então não escuta aquela vozinha que fala assim, não, bobo, pior com ele, como é que é? Ruim com ele, pior Ruim com sem ele, ele, pior sem ele. né? Então, Ultrapassado, é. realmente precisa olhar sobre isso, né? Porque ficar com uma pessoa no momento da sua vida que você quer, ou, né, quer outras experiências, né? Quer conhecer pessoas novas, ou não está no mesmo, sabe, no mesmo caminho ali, às vezes acontece também, né? Tem vários casos, né? Mas quando acontece isso, quando você percebe que não dá, que você realmente quer se separar, eu acho que tem que pensar. Eu acho que tem que pensar mesmo, sabe? E não se prender porque está velha e não pode se separar ou não pode mudar o seu caminho. Eu acho que é isso que tem que realmente pensar. Não é falar não é pensar, não, eu tô velho, então eu tenho que aguentar. Não, eu acho que temos sim que estar bem. A gente não ficou bem na adolescência, não ficou bem na maturidade, agora no envelhecimento também, né? E isso se refere ao relacionamento, se refere à profissão, se refere a projetos de vida, né? A estudos, quer fazer uma faculdade nova. Outro dia eu vi numa entrevista não, acho que numa reportagem, um senhor de 92 anos entrou na faculdade, né, de Direito. Então, olha só que exemplo, né? Então, acho que isso é muito bacana. Eu mesma, eu entrei na faculdade de Psicologia com 40 e poucos anos, né? Então, então acho que é isso, né? Acho que realmente tem que valorizar a sua existência. Eu acho que isso é fundamental, né? Valorizar a sua existência e viver leve, envelhecimento Sim, leve. sim, sim. Não, hoje está um assunto melhor do que o outro, né? A Neide, que está aqui colocando nos comentários, a Neide veio para Pitangui ano passado. Neide, eu não sei mais sua idade, coloca aí no chat, mas se A eu não me Neide, engano, a Neide é um não vou exemplo. arriscar, não, deixa ela colocar aí. Mas A nesse grupo Neide, que vieram para Pitangui, eu acho que Vera, tinham 4, 5 mulheres, Carmen, que tinham acima de 65 anos, né? E a gente, dentro da nossa imersão, a gente foi fazer um passeio de bug. Foi todo um uau, movimento, sabe? Foi passeio, foi festa, enfim. E aí eu fico pensando mesmo, as mulheres de antigamente tinham esse direito, né? Não era nem só o direito, era se sentiam capazes de fazer uma viagem sozinha. A Neide veio sozinha, a Vera do Rio de Janeiro veio sozinha. Se eu não me engano, a Vera tem 74 anos. E assim, com um grupo de pessoas que se conhece pela internet, né? Uma cidade diferente da delas, cultura totalmente diferente, e se arriscaram, vieram para o processo de aprender e o processo de cultura mesmo. Como é que você vê isso hoje dentro da sua atuação do trabalho? Quando você atende essas pessoas de terceira idade, elas estão mais aventureiras? ainda existe medos, né? Existem muitos medos, e acho que por isso que a clínica tem muitas pessoas ansiosas. Inclusive, o meu livro, né? O livro que eu participei, fala sobre ansiedade, né? Em diferentes contextos. Eu falei um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. E a minha trajetória profissional, ela dá de encontro a muito adoecimento por conta do envelhecimento. Mas lógico que a pessoa não sabe, né? Depois que a gente vai analisando, que a gente vai vendo. Então, essa coisa do medo de envelhecer não é mimimi, não, viu? Teve até uma palestra, né? Show mimimi. Não é mimimi, não. É realmente real, né? Porque a gente está aí né, nessa sociedade que ainda
cultua, né? Cultua o jovem, né? Então, a mulher sempre tem que ficar, parece que está sempre devendo, né? Então, não é só na profissão, também no seu físico, né? Então, sempre tem que estar correndo atrás. Então, isso realmente traz um adoecimento. E é difícil, quando vem alguma mulher que quer fazer algo diferente, nossa, os olhinhos brilham. Eu falei, é isso mesmo, vai. Mas é muito bom e é muito lindo o processo da psicoterapia no envelhecimento, quando elas se percebem capaz de olhar para a sua história, né? De acolher os seus traumas, né? De acolher os seus nãos e conseguir entrar num caminho novo, né? Pode não ser aquele caminho idealizado, mas conseguir se olhar e perceber que pode sim fazer muito mais na vida, né? Que está ali, que existe, então, né? Não é obrigação, mas tá ali para fazer, tá ali para viver, né? E essa coisa de medo, né? Tem muito isso, né? Ah, eu tô ficando velho, né? Tenho medo da finitude, né? Ainda mais a gente que viveu aí a pandemia, né? Então, eu sempre costumo dizer, olha, gente, a morte, ela tá em qualquer lugar, tá em qualquer idade. As doenças, elas estão em qualquer idade. Então, não é porque uma pessoa está envelhecendo que ela só é doença, ou ela só é morte. Não, né? O jovem também é arriscado também a ter as doenças, a morrer também, né? Então, acho que é... Os acidentes, né, Carmen, que acontecem surpresa aí da vida, não tem Exatamente. idade, né, de fato. Para ir embora não tem idade. Não tem idade. Então, para que ficar sentada esperando? Não, gente, vamos para a vida, vamos aproveitar, vamos olhar o universo, né, da internet. Foi muito interessante porque quando teve a pandemia, eu levei muitos pacientes, né, do presencial para o online. E, inclusive, tem gente aqui que eu estou vendo aqui os comentários, tem uma pessoinha aqui querida que nossa, ela adorou o universo da internet. E tem outras que nem querem voltar para o presencial, porque gostaram muito, né? E foi um alento, né, para eles, né, para elas, o universo da internet. Então é isso, é descobrir o novo, né? E não se limitar por conta da idade. Então é fazer coisas novas, fazer coisa que deseja, que tem curiosidade, e viver, gente. Acho que é isso, tem que viver. Minha mãe sempre falava, viver. Temos que viver e viver feliz. E aproveitar cada fase de fato da vida, né? Porque passa, Exato, tudo passa muito ligeiro. Carmen, exato. hoje em dia, antigamente, os pais tinham muito medo de ser colocado em asilo, né, em abrigo. Eu me lembro que minha avó falava assim: olha, pelo amor de Deus, não me coloque no abrigo. Ela tinha pavor. E hoje eu vejo o discurso do meu pai, dos meus tios, da mesma forma. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com eles, eles falam: se o filho meu me colocar em abrigo, né, como se eles tivessem força para fazer alguma coisa diferente. Hoje em dia, o discurso dos mais novos, 40 anos para baixo, é: quando eu envelhecer, eu quero ir para um abrigo. Lá eu vou ser muito bem cuidado, vou trabalhar agora para que minha aposentadoria eu consiga pagar. Mudou mesmo isso. Eu vejo muito isso aqui. Que 40 anos para baixo se fala em ir para asilo, antigamente de jeito nenhum. Sim, mudou, né? Porque hoje em dia a gente não fala mais asilo, a gente fala ILPI, Instituição de Longa Permanência, né? Mudou esse olhar, porque antes era um depósito, né? Antigamente era um depósito de velhos, porque aí juntava não só com velhos, com pessoas, né, que tinham uma patologia, outras patologias. Hoje em dia tem ILPIs muito boas, né? Inclusive tem uma no Embu das Artes que eu gosto muito, porque eles têm uma outra maneira de lidar com o idoso, eles deixam a pessoa autônoma, eles fazem muitas amizades, né? Então, veja, eu conheço idosos que quiseram ir para ILPIs por conta própria, para não ficar dependendo de filho.
Agora, tem outros que tiveram alguma patologia, né? Se tem alguma doença, né? Que aí não pode, o filho não pode cuidar, né? O tempo inteiro, né? Então, prefere sim ir para a ILPI. Então, varia muito de caso a caso. E outra, né, Camila? Antigamente, as pessoas, quando tinham filhos, elas tinham a ilusão que os filhos iriam cuidar delas, né? Hoje em dia, perceberam que isso é realmente uma ilusão. Então, as pessoas, elas educam o filho para a vida, né? E agora, eles não querem depender dos filhos, porque tem essa coisa também, né, de não querer depender, que aí é um outro processo, né? Porque a gente sempre foi educado, estimulado a ser independente, né? Quando a gente começa a depender, então, isso é um outro trabalho que precisa ser feito. A pessoa velha, ela não consegue pedir, né? Então aí tem isso. Então, alguns pedem, né, para irem para uma ILPI, justamente para não pedir, não ficar dependente do filho, né? Agora, eu também conheço muitos casos de pessoas mais de 60, mais de 70, mais de 80 que moram sozinhas. Então, tem isso também, né? Inclusive, tem até residências, né, sênior, né? Que eles têm toda uma estrutura de especialidades e aí as pessoas, elas têm a sua individualidade. Então, cada um mora no seu apartamento. E aí as pessoas têm ali, elas recebem visita, elas fazem os grupos, né? Então é bem bacana, porque tem uma interação, né? Eu acho que quando a gente começa a cuidar, que nem a gente fala, né? A cuidar de nós, primeiro, cuidar de nós, né? Se olhar, acolher as suas rugas, acolher o seu envelhecimento, você começa a perceber as suas necessidades e as suas limitações, né? Então, se eu tenho uma limitação e eu preciso de cuidados, e se eu posso, também tem essa outra questão, né? Por isso que eu falei, né? Então, tem vários tópicos ali que a gente precisa já começar a cuidar do envelhecimento cedo, não é deixar para cuidar com 50, 60 anos. Então, com 20, 30 anos, já começar a poupar. Faça a sua poupancinha, faça a sua previdência, sabe? Para lá na frente você ter. O tempo passa, né, Carmen? A gente acha que Exato. vai demorar, mas quando Rápido, olha, foi-se embora. rápido. Exatamente. O tempo passa muito rápido. Quando a gente vê, ó o cabelinho branco, ó a ruguinha, ó. Agora é muito engraçado, sabe, Camila? Porque com os amigos eu acho barato, ainda mais com meus irmãos, eu me racho com eles, né? Porque assim, eles, ai, tá doendo isso, ai, tá doendo aquilo. Eu, ó, não vai colocar a culpa no envelhecer, hein? Ah, não, mas como assim? Vai para academia, vai fazer ginástica. Gente, nós precisamos de musculação. Eu falo isso para todas as minhas pacientes, né? Precisamos, não tem o que fazer. Ainda mais pós-pandemia, que isso já é um outro assunto, mas você vê, né? Eu adoro tanto que eu vou falando, vou falando, vou Lá vai a falando. Carmen me empolgar, me acordar cedo da manhã, viu? Todos os dias eu enrolo as meninas. Tem uma dupla aqui, se tornou um trio, né? Todo dia elas me ligam 5h30 da manhã. Eu digo, fiz que não tô nem vendo, eu só saio terminando a Por ligação. favor, E vá, aí uma vá. botou hoje, olha, amanhã o seu caminho é academia. Eu botei sim, mas na minha mente, não. Mas depois dessa palestra, eu acho que eu vou sim, Carmen. Vá sim, porque o que a gente precisa é ter autonomia e ter independência. É isso no envelhecimento. Só isso. O resto a gente corre atrás. Então, se você faz um exercício físico, pode ser qualquer tipo de atividade física, né? Mas vai ter uma hora que vai precisar da musculação para enrijecer os músculos, porque aí você vai conseguir levantar sem ajuda, né? Você vai conseguir andar sem a bengala, né? Você vai conseguir, nossa, vai conseguir muita coisa, né? Além do que tem independência, né? O exercício físico ele não é só para o físico, ele também ajuda também a gente produzir hormônios, aquela sensação de bem-estar, né? A ter um sono mais leve, né?
acabar com a ansiedade, você acha? Eu hoje de manhã eu falei, não, no frio eu vou ter que caminhar, senão não vou conseguir me acalmar. Então é E isso, o tem que exercício, de realmente fato, mexer. nos prepara, né, para o que está vindo aí. Exatamente. O corpo foi feito para se mexer, Camila, não tem outra, não tem o que fazer. Então, se ele foi feito para se mexer, antigamente, na época das cavernas, né, a pessoa estava sempre em movimento, né? Aí a gente agora acha que nós somos mais inteligentes, então, né, é tudo no controle, né? É tudo ali na mão, sentadinho, ó, só comendo, que nem a Agora tem Gene até as mostrou o casas vídeo. inteligentes, né, que acende a luz, apaga a luz, liga o som, desliga o Exa- som. Não existe mais se levantar para nada se não quiser. Exatamente, né? Então, lógico, né? A gente só vai criando gordura, gordura, e o pior de tudo não é só a gordura, porque a gordura ela traz doenças, né? Abdominal, aquela gordura abdominal, enfim. Ela também traz essa coisa de você não se movimentar, e o nosso corpo ele precisa que a gente se movimente. Então, não tem por onde fugir, gente. Se vocês querem ter autonomia, vá fazer uma musculação. Não precisa ficar 1 hora, não. Pode ser 30 minutos, tá ótimo, sabe? Não quer caminhar, não quer O correr. negócio aí, né, Carmen? O negócio é mexer o corpo, Camila, que nem a Olha, gente vai amanhã eu vou lhe mexer, marcar, eu vou, e hein? vai Gente, mexer estou na prometendo quadrilha. ao vivo. Amanhã eu vou ter que ir. Carmen, um outro detalhe assim, bem importante para a gente ir no finalizando essa conversa é o filho nesse processo de envelhecer dos pais e dos tios e dos familiares, né? 2 pontos importantes aí. Esse processo de cuidar, a gente fica muitas vezes sem saber como cuidar do outro. E o segundo ponto, para nós psicólogos aqui, é aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau. Você trouxe no início da palestra que o que mais incentivou você a fazer esse trabalho foi exatamente ter o seu tio, né, com Alzheimer. E eu estava pensando muito sobre isso esses dias, pelo processo que eu estou vivendo. Trabalho com jogos terapêuticos, né, o tempo inteiro. E eu pensei, epa, peraí, cadê os jogos para utilizar com os meus pais, né? Eu preciso disso também. Eu já separei aqui uns jogos do Mundo MyPath, fiz aquisição de outros jogos de outras pessoas e estou programando, eu vou compartilhar tudo isso com vocês, de levar esses jogos para lá, de ter um momento de jogos com eles, né? E também com os meus tios. Faz 3 dias que uma tia minha completou ano, e aí eu nunca pergunto a idade dela, né? E aí ela disse: Eita, tô completando ano hoje. Eu, quantos anos, tia? Ela, 68. Eu falei: Meu Deus, minha tia já tem 68. Aí foi que caiu a ficha. Porque a gente trata as pessoas que a gente ama muito, como a gente vê com frequência, como se não estivesse envelhecendo. E aí, quando a gente sai para uma caminhada que diz: Epa, peraí, vai mais devagar. Eu tô cansado. Não dá para ir para esse canto, não. É que você para e pensa e diz: Epa, tem as limitações. Porque senão você vai empurrando e não consegue enxergar, né? Essa sensibilidade da limitação do outro, né? Foi Sim, 2 sim. assuntos. Deu para pegar aí? Que agora eu me empolguei. Ah, meu Deus. Eu acho que essa coisa do olhar, né, do olhar do filho para com o pai, para com os tios, né, que estão envelhecendo, não é fácil, né? Ainda mais quando se tem uma patologia. Agora, como eu falei, tem que respeitar a autonomia e a independência desse velho. Então, eu já tive casos de filhos que queriam que o pai ou que a mãe fosse morar com eles, né? Mas a mãe não queria. A mãe estava bem, estava lá com seus 80 e poucos anos, disposta, e a gente trabalhou essa independência dela, né? Essa autonomia. E então é isso. Eu acho que os filhos eles têm que respeitar o limite do seu idoso, sim, do seu idoso 60 a mais, né? Eu não gosto de falar idoso por outras questões aí, mas 60 a mais, né? Tem sim que respeitar a sua autonomia, né? Um profissional, quando receber uma pessoa 60 a mais e tiver o acompanhante, não se direcionar para o acompanhante, sim para a pessoa 60 a mais, porque ela é lúcida, ela pode dizer o que ela quer, o que ela não quer. Essa coisa de infantilizar também é um outro assunto também. Não é para infantilizar pessoas 60 a mais. Eles tiveram uma história, né? Eles são 60 a mais, eles têm suas limitações, mas eles não são infantis.
Eles não são criança, eles têm uma história do passado, eles têm experiência. Camila, o que eu aprendo no grupo Café de Memórias com o pessoal, você não tem ideia. Eu ensino e eles retribuem. E acho que eles ensinam mais para mim do que eu para eles. Porque é tanta experiência, é frutas que eu não sei o nome, sabe? São lembranças que eles resgatam, que é muito bonito. Então, acho que é isso, acho que tem que respeitar. Que nem eu falei, né, sobre um relato de uma paciente, né, que tá tendo problemas com uma instituição. Então, os próprios profissionais não estão tendo esse olhar, né? Porque não é só com a pessoa a 60 a mais, acho que tem que ter um olhar de respeito com qualquer idade. Mas uma pessoa de 60 a mais, ela, ela merece respeito, porque ela já viveu. E como não foi a Jeane, quem foi que falou? Se a gente viver, foi a primeira palestra, né? Agora eu esqueci o nome dela. Ela falou, né? Se a gente tiver A sorte, Larissa. A Larissa, isso. Se a gente tiver sorte, a gente vai viver os 60 a mais. Então, é acolher, né? E não desprezar. Inclusive, nós estamos em junho, né? No mês da conscientização contra a violência de pessoas idosas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem que respeitar e tem que acolher as limitações dessa pessoa 60 mais. É difícil, lógico, para você que é filho, para você que é filha, ver o seu pai, a sua mãe envelhecendo, mas é um processo, né? Eu acho que não é uma coisa que não tem por onde fugir. Não Não dá adianta para você fugir, exatamente. E dar não para dá para fugir. delegar, né? Porque é o momento que os nossos pais estão mais vulneráveis, de fato. E aí vamos dizer que você tem um poder aquisitivo alto, Carmen, e você delega, né? A gente sabe o que acontece, delega para um enfermeiro, para um cuidador. Essa parte, vamos dizer assim, do cuidado, a gente consegue delegar um pouquinho. Só que esse idoso, ele vai sentir falta do afeto, ele vai sentir falta do estar junto, daquelas conversas. Uma coisa que eu tenho percebido de perto, né? A repetição das perguntas. E aí, o quanto que a gente tem que ter paciência de responder várias vezes a mesma coisa, né? As pessoas de 28 anos, 30 anos, elas não conseguem responder a mesma pergunta duas vezes. E o seu pai e sua mãe na terceira idade, eu vejo hoje acontecendo isso comigo, me pergunta a mesma coisa 10 vezes naquele mesmo espaço de tempo, 20 minutos, né? E aí, se você não treinar essa paciência com 30, como é que você vai lidar com o envelhecimento do seu pai daqui a 10, 15, 20 anos, né? Não sabe lidar com isso. E aí, no lugar de você contribuir com o envelhecimento dos seus pais, você acaba ajudando no processo de adoecer deles. Porque não é fácil essa fase. Realmente, tem que ter a paciência, tem que ter a atenção, né? Então, veja, nós estamos vivendo um pós-traumático, né? Na realidade. Muitas pessoas, não só pessoas 60 a mais, como pessoas jovens, que tiveram Covid e que não tiveram, porque participaram do isolamento, tem esse processo aí de esquecimento, né? Tem a questão do cognitivo, que ficou um pouco desequilibrado, então eu acho que tudo isso precisa ser olhado com mais atenção, né? Então, se está esquecendo muito, precisa dar uma olhada. Não estou dizendo que seja uma doença, né, neurodegenerativa, não é isso. Mas que o isolamento e a Covid, ela ajudou a contribuir muito para o declínio cognitivo. E esse declínio pode, sim, pode ser uma das causas, o esquecimento, né? A questão, eu queria falar, mas estou na ponta da língua. Ou então falo Não uma sai, ou não então sai a palavra, não né? sai. Ou então falo uma coisa, mas não era isso que eu queria falar, era Não era outra isso. coisa. E o Né? esquecimento das coisas, né? No local. Vai no canto, deixa um objeto, vai em outro Sim. lugar, deixa outro objeto. Mas aí, como você viu também na palestra da Isis, olha só como o ser humano ele é complexo, né? A Isis falou muito bem sobre a menopausa, sobre o esquecimento da menopausa. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração, né? Precisa ser olhado, né? Então, é isso, ter paciência, ter atenção e acolher,
né? E sempre incentivar. Uma pessoa idosa, não é porque a pessoa é 60 mais que a pessoa precisa ficar em casa. Essa coisa de o isolamento é natural por envelhecimento, não é. Isso não é normal, tá? Isso precisa ser olhado. Pode ser uma depressão aí, pode ser uma ansiedade, enfim, mas tem que ser olhado. Demência não é sinônimo de velhice. Então, tá esquecendo, vai ver o que está acontecendo. Pode ser por questões pós-traumáticas, né, que a gente está vivendo ainda, que é por conta do isolamento, ou pode ser se acabou tendo o Covid. Então, vai no médico, vai olhar, faz lá a sua bateria de exames, dá uma olhada na vitamina D, como é que tá, vitamina C. Então, veja, Sim. é o que eu falei, a gente precisa de informações, mas informações com pessoas certas, com profissionais certos, né? Então, a gente hoje tem essa possibilidade de ter tudo na palma da mão, né? As informações. Então, procurar a informação certa. Então, dá sim para se envelhecer bem, com suas limitações, mas também dá para se envelhecer mal, né? Então, aí são escolhas. São escolhas. E eu vejo hoje a quantidade de medicamento que a terceira idade está tomando, né? Tem idosos tomando 15 comprimidos por dia. Outro dia, meu pai chegou no médico e falou: não aguento, 11 comprimidos por dia. A mulher disse: meu filho, tem gente que toma 25, né? Tem gente que toma 30 comprimidos por dia. E aí vem a questão da consciência. Ou a gente cuida no presente, como você trouxe, na meia-idade, para que chegue no envelhecer e não tome essa quantidade de medicamentos, ou não vai ter saída. Vai chegar, as patologias vão chegar junto, e para que você viva mais tempo, você vai ter que estar tomando essa quantidade de remédios que tem todo um efeito colateral, né, Carmen? Você trata um problema, mas você está tendo outro efeito. E aí É, aumenta o índice de isolamento, a questão da depressão, da sim, ansiedade, da angústia, de querer ficar sempre em casa, que às vezes é um efeito do medicamento que você está tomando. sim. Inclusive, né, Camila, eu trouxe, né, a diferença de um gerontólogo para um geriatra, né? Então, o geriatra, ele cuida realmente dessa parte. Imagina que ele é um clínico geral. Então, é muito bom se consultar com o geriatra, porque muitas vezes ele pode pegar um remédio que a pessoa está usando que é para Y, outro remédio que é para X, e ele dá um só. Então, ao invés da pessoa tomar dois, três, a pessoa toma um ou dois. Então, vai diminuindo, né? Agora, além do que, tem as coisas simples que a gente precisa fazer. É tomar água, água é essencial. São coisas simples que, por ser tão simples, a gente não faz. Então, a gente acha que um remédio ele é mais poderoso, ele vai ajudar melhor do que tomar água, do que comer mais verduras, comer mais Antigamente as verdura. pessoas tinham o hábito, né, Carmen, do chazinho da tarde. Hoje em dia parece que não se fala mais nisso, né? Acaba sendo outras bebidas, enfim, que era um hábito saudável, né? Exatamente, né? Eu lembro que a minha mãe, para tudo, tinha um chá, né? Era chá de capim-santo, era chá de não sei o quê, né? Se machucava, aí passava, né? Uma ervinha, né? Então, minha mãe é dessa época, né? E aí é muito. E hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Hoje em dia tudo é farmácia, né? Tá com uma dorzinha aqui, vai lá na farmácia. Mas muitas coisas não precisa, né, da farmácia, né? Que nem eu falei, o exercício físico ele é muito bom porque não traz benefício só para o físico, traz também para a saúde cerebral, né? Então, a pessoa muito ansiosa, por exemplo, no meu caso, eu vou lá, corro e eu fico calma. Por quê? Porque trabalhou lá os meus neurotransmissores, né? Que as colegas aqui, neuropsicólogas, podem falar muito melhor. Então, são coisas simples que a gente acha que é muito simples e então a gente não dá valor. Então é isso, né? Antigamente tinha esses chazinhos que eram tão simples, né? Que a nossa mãe, que a minha avó fazia, e que hoje a gente não dá mais tanto valor. E é engraçado, né, Camila? Mas isso é uma outra questão, né? Porque assim, essa
essa alimentação saudável que a gente teve, ou que nossos pais tiveram, hoje parece que ela está sendo resgatada, e com preço assim, lá nas alturas, né? Então a gente come muita, mas muita besteira. A gente come muito açúcar. Isso uma nutricionista pode falar melhor. Eu falo por experiência própria, né? Como a gente come açúcar. E a gente acha que está se alimentando bem, não é? E o Porque é alto tudo índice aí da diabetes que tá cada vez só sobe, né? exato, né? E aí tem a pressão alta, né? Então, tudo isso acumula, né? Então, é isso, gente. A gente precisa. Tem um ditado que a minha nutricionista fala: é desembalar menos e descascar mais. Aliás, eu tenho até uma live com uma nutricionista, a Tânia, que ela também fala isso também. Desembale menos e descasque mais. Então, é natural. O que você conseguir fazer de coisas naturais, de alimentos naturais, faça, né? E procurar profissionais que tenham esse olhar, essa especialidade. Porque uma coisa é você ir procurar um ginecologista, que é difícil você procurar que tenha esse olhar amplo aí, gerontólogo, né? Do que você procurar um ginecologista normal, assim, que trata de pessoas, né, de crianças até adulto. Porque você percebeu que conforme eu vim trazendo, vem as mudanças. Então, isso tudo você tem que ficar atento, né? Então, não é só o envelhecer. Tem várias outras coisas que a gente tem que olhar, como tem muitas coisas para se estudar. Então, independente da clínica que você faça, tem, e da clínica que você vá procurar, procure uma pessoa que tenha esse olhar mais amplo no envelhecimento. Muito bem, Carmen. Então, gratidão, viu? A conversa fluiu aqui. A gente fazer igual a Jeane, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando desse assunto. Menina! Muito bom, é um assunto que eu gosto muito e realmente quero agradecer a você, a todo o pessoal, as meninas aqui, eu estou lendo aqui os comentários aqui. A Neide já está me chamando para fazer live amanhã. Neide do céu, desse jeito eu não sei onde vai minha ansiedade, gente. Faça e coloque lá no grupo para me ver essa live aí, hein? Colocaremos, pode deixar. Tá bom, Então, minha querida, gratidão, viu, pela obrigada. sua participação. Nos encontramos aí no final do mês, tá bem pertinho. Na outra semana já. Na Semana que outra vem. semana já, contagem regressiva. Semana que vem, não é? É isso aí. Semana que vem, Camila. Beijo, Beijo querida. grande, Obrigada, fica com viu? Deus. Tchau, Tchau. tchau.